A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versos do 6 ao 9. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Essa palavra ela prega 3 pontos importantes. Primeiramente, oração. Eles oraram e pediram a Deus para que fossem protegidos. Segundo, vigilância. Eles colocaram guardas de dia e de noite para se protegerem. E terceiro, fecharam as brechas. O fechar as brechas aqui seria para colocar o muro em ordem, ficar tudo certo, tudo em ordem de forma organizada, incluindo a oração, a fé em Deus e os guardas que estavam vigilantes. Então, se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que eles estavam sendo zombados, ou seja, a perseguição era muito grande, a perturbação era muito grande. Então, além desse incômodo moral, desse incômodo espiritual, eles também tinham um incômodo físico, o medo. No verso 8 fala, todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, tinha todo um contexto de reestruturação espiritual, política. Neemias foi um governante muito importante, apoiado, claro, por um dos profetas muito importantes da época, que foi Ageu, que profetizou em Ageu capítulo 2, verso 2, a glória da segunda casa, exortando o povo a continuar, porque o trabalho era árduo, mas que haveria recompensa. E o que é essa vigilância prática? Não só orar, mas oração. A oração e a vigilância. Se você for olhar lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, a exortação aos obreiros, quem estava ali na obra, Pedro ele exorta e ele fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro ele admoesta justamente quem está na obra. Se você olhar o comecinho do capítulo 5, fala desse alerta para se manter firme, resistir e acreditar que você tem fé. Jesus ele é capaz, o Deus de toda a graça é capaz de fazer você alcançar essa glória, mas tem que orar, tem que ter fé, tem que esperar. Nós temos que resistir, permanecer firmes na fé. Por que eu escolhi logo essa carta de Pedro? Porque, coincidentemente, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, dos versos 38 até o 41, a passagem de Jesus no Getsemane fala exatamente isso. Jesus ele foi orar, porque ele estava muito triste, estava chegando a hora dele ir para a cruz, e Pedro, Tiago e João, os mais próximos, subiram mais próximos de onde ele iria vigiar, e Jesus fala, depois de tanto tempo comigo, vocês não puderam vigiar 1 hora para poder me ajudar? Aqui no sentido da passagem está vigiar, ou seja, eram as vigílias, as orações dos judeus, e eles estavam cansados, exaustos de tanta caminhada, e no fim do dia no monte eles não conseguiram orar. Então a vigilância é exatamente o que está em Mateus 26, verso 21, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Paulo ele fala justamente dessa carne é fraca. Nossa luta não é contra a carne. A carne é fraca, é contra as potestades, os demônios, o diabo que fica ao derredor, pronto para nos matar e nos destruir. Jeremias fala disso também, que se não fosse a glória de Deus, a graça de Deus, nós seríamos todos os dias entregues e mortos na mão do inimigo. Mas Ele nos salva sempre, acreditando e dando glórias a Ele, seguindo todos os seus leis, todas as suas leis e os seus estatutos. Deus abençoe a todos.